Olá, queridos estudantes. Estou gravando esse vídeo de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo de maneira breve para dar um panorama geral a respeito do trabalho de conclusão de curso, né? Então, os cursos da área da Escola Superior de Educação da Uninter, os cursos possuem o trabalho de conclusão de curso. Considerando as especificidades de cada curso, a maioria deles vai seguir o padrão de um artigo científico. A gente vai conhecer um pouco essa estrutura. Então vamos lá. Compreendendo um pouco a proposta do TCC. Então, a primeira coisa, né, que muitos alunos têm dúvida é o que é esse tal do TCC. O que é o TCC? TCC significa Trabalho de Conclusão de Curso. Então, ao final da graduação, o aluno ele precisa desenvolver um trabalho final. Esse trabalho final vai depender do projeto pedagógico do curso. Então, há cursos que pedem um projeto, tem cursos que pedem um plano de negócios, né? Tem curso, por exemplo, da área de gestão que vão pedir um plano de negócios, tem cursos que vão pedir uma monografia, né? Monografia é um texto mais longo, um pouco, uma estrutura maior. E no caso da Uninter, a Uninter trabalha sobretudo com o artigo científico, né? Que é uma estrutura um pouco mais condensada. Então, aqui já respondendo a pergunta, né, qual que é o formato do TCC? O TCC é um artigo. Então, na Uninter, nos cursos da área de educação, o TCC é um artigo científico. Então, o artigo científico possui uma estrutura própria que a gente precisa conhecer, né? Provavelmente, durante as disciplinas que você cursar, você já vai ter acesso a alguma leitura complementar e você já vai ter um contato com um artigo científico. Então, basta conhecer a estrutura. Bom, e quais são as etapas do TCC? Uma vez que a disciplina de TCC esteja disponível para você, você vai ter que fazer algumas etapas. Isso a depender do seu curso. Se for uma licenciatura plena, você vai ter que fazer o projeto de pesquisa, depois você vai ter que fazer o texto final, que é o artigo, e depois, por fim, você vai precisar fazer os slides e apresentar. Então, são 3 etapas. Apresentar. 3 etapas no caso da licenciatura plena. No caso de uma segunda licenciatura, uma formação pedagógica, você não precisa enviar para a Uninter o projeto. Entretanto, embora você não precise enviar o projeto, ele deve ser feito, porque é a partir do projeto que você tem um guia para a realização do seu TCC. Portanto, o projeto talvez seja aqui um elemento essencial para o sucesso do seu artigo, ok? Então, são 3 etapas que você precisa executar: o projeto de pesquisa, o artigo final e a apresentação. Para a Uninter, nos casos dos cursos de segunda licenciatura e formação pedagógica, você não precisa postar o projeto, você já posta o texto final, ok? Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que o TCC ele é constituído de 3 etapas: o projeto de pesquisa, o texto final e a apresentação. Legal! Então, o projeto de pesquisa. Então, vamos focar aqui no projeto de pesquisa, ok? Então, o projeto de pesquisa é a primeira etapa do TCC. Então, é nesse momento que você vai escolher o tema, é nesse momento que você vai apresentar a sua proposta de pesquisa. Portanto, é um planejamento de pesquisa. Então, é como se você fosse elaborar um mapa que você vai seguir para conseguir, ao final, chegar ao seu objetivo, que é o artigo científico final. Então, é fundamental o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é que vai estruturar o seu texto final. Então, ele esboça a estrutura do seu TCC, a estrutura do seu trabalho. Ele deve ter de 2 a 4 páginas. A Uninter não exige muito, né? Ela exige um texto mais
sintético. Para verificar certinho as orientações, eu recomendo que você sempre olhe dentro da disciplina de metodologia científica e TCC para verificar as orientações do seu curso. Cada curso pode ter alguma orientação específica. Lá nesse documento você vai ter uma série de informações sobre o TCC e também por lá vai ser indicado os temas que você pode estar trabalhando, ok? Beleza. Então, quais são os temas, né? Quais são os elementos que constituem a estrutura do projeto de pesquisa? Bom, no projeto de pesquisa você precisa apresentar aqui, ó, o tema que você vai trabalhar, né? Geralmente o tema é algo um pouco amplo, mas depois você vai especificar, vai deixar mais claro. Depois você precisa elaborar uma pergunta-problema. Uma pergunta que ao final da pesquisa você vai ter que resolver. Depois eu vou fazer um vídeo específico falando um pouco sobre o projeto de pesquisa. Mas basicamente você vai ter que fazer uma pergunta que você vai ter que resolver ao final da pesquisa. Depois você precisa também de uma justificativa do porquê que a sua pesquisa é importante. Por que a sua pesquisa é importante para a academia? Por que a sua pesquisa é importante para essa área de estudos? Por que a pesquisa é importante para você enquanto pesquisador? Enfim. Bom, a gente tem também o objetivo geral. Então, ao final da pesquisa, o que você quer alcançar, né? Em quesitos de resposta para a pergunta-problema. Então, aqui eu já chamo a atenção o seguinte. A pergunta-problema e o objetivo geral estão conectados. Estão conectados. O objetivo geral nada mais é do que a tradução da pergunta em uma afirmação, em uma afirmativa, com o verbo no infinitivo. Então, é uma afirmativa, ok? Então, a pergunta-problema é uma interrogação e o objetivo é essa interrogação, né, transformada numa afirmativa, num objetivo a ser alcançado. Depois você tem aqui os objetivos específicos. O que são objetivos específicos? São pequenos objetivos que você vai ter que atingir para poder alcançar o objetivo geral. Então, os objetivos específicos são pequenos objetivos, é uma escadinha que se você alcançar essa escadinha, você chega no objetivo geral. E aí, para você fazer uma pesquisa científica, a pesquisa científica ela se diferencia de outros tipos de pesquisa porque ela possui um método, ela possui uma organização metodológica que torna essa pesquisa mais científica, né? Vamos dizer assim. O que é a metodologia? A metodologia é o caminho que você vai seguir para poder conseguir responder essa pergunta. Então, aqui você vai indicar, por exemplo, se você vai usar algum portal específico. Por exemplo, a gente tem o portal da CAPES, tem a Cielo, enfim, né? Se você vai usar livros ou apenas artigos científicos. Você pode usar palavras-chave para explicar, para poder buscar esses textos. Então, quanto mais detalhada for a metodologia, mais peso tem o seu texto, mais científico ele fica. Então, se você for fazer uma revisão para tentar identificar o que tem sido pesquisado sobre determinado assunto em determinada área, você vai conseguir colocar uma metodologia muito mais robusta. Mas você pode, né? A Uninter permite que você faça um texto mais tranquilo também, um pouco mais livre, né, nessa construção. Entretanto, ainda assim você precisa indicar, né? Sua pesquisa ela é uma pesquisa bibliográfica ou ela uma pesquisa de campo, né? Lembrando que não é orientado, não é recomendável que você faça uma pesquisa de campo, uma pesquisa que exija apresentação de questionários, né, de entrevistas e tudo mais, porque isso envolve pessoas. E quando você envolve pessoas, existe uma questão ética que você precisa levar para o comitê de ética. Então,
é recomendável que você faça uma revisão de literatura, que você discuta um tema de maneira teórica. E aí, o que eu recomendo? Dê uma olhada no livro Orientações e Dicas Práticas que a Uninter fornece. Nesse livro de capa amarela existe uma série de orientações metodológicas sobre escrita científica, sobre a BNT e tudo mais, que você vai precisar seguir durante o projeto de pesquisa, durante o TCC e enfim. Então dá uma olhada lá para você ver, por exemplo, a classificação das pesquisas. A pesquisa pode ser classificada quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos, né? E aí a metodologia, no caso do projeto de pesquisa, você está falando do futuro, né? Futuro. Então você vai colocar no verbo no futuro, né? Futuro. Porque você não executou ainda, né? Então no projeto de pesquisa você está trabalhando com o futuro, né? Você vai fazer o teu trabalho ainda. Então será feito, né? Será realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizará, né? Será utilizada a base de dados CAPES e Cielo por meio das palavras-chave X e Y, né? Então você vai descrever, na metodologia você vai dar uma descrição de como o seu trabalho será feito, ok? E para isso você também precisa apresentar uma revisão bibliográfica. Então, uma das etapas também do projeto de pesquisa é você apresentar algumas citações que tratam do tema que você escolheu. Por quê? Porque uma pesquisa científica ela precisa ser embasada. Ela precisa que já haja pesquisadores tratando sobre aquele tema. Não pode ser um tema que ninguém nunca falou nada, porque você não vai criar algo do zero. Você vai, a partir dos estudos já elaborados, trabalhar uma pergunta-problema e resolver essa pergunta-problema, mas sempre se apoiando em outros autores. Você não vai criar ideias do nada, certo? Então, é fundamental que você mostre que existem pesquisas feitas na área, que existem autores que discutem a temática, ok? E no final você vai identificar e vai mostrar as referências. Que livros que você consultou, que artigos científicos que você consultou e enfim. Então, esse seria mais ou menos o panorama geral do projeto de pesquisa. Bom, uma vez terminado o projeto de pesquisa, você então vai fazer o seu texto final. Você vai olhar para o seu projeto de pesquisa e vai executar ele. Então, quando você executar o seu projeto de pesquisa, você vai estar fazendo o seu artigo científico. O artigo científico, ele tem basicamente, aí eu peço mais uma vez que você olhe no documento orientador do seu curso, porque pode ter variação de um curso para o outro, mas basicamente você vai ter que pôr um título, que esse título vai traduzir o tema, né? Um resumo, e aí é um resumo mesmo. Por isso que o resumo ele é feito por último. Último. Depois que você já concluiu o seu TCC, é que você vai fazer o resumo. Então, embora ele já venha abaixo do título, ele é a última coisa que você vai fazer. Primeira coisa, você vai fazer o trabalho como um todo. Você vai fazer essa etapa aqui primeiro, para depois você fazer o resumo. E até o título também, se você quiser, você pode deixar por último. Ou você pode definir e ir mudando, né? Isso é tranquilo, o título, o resumo. Você tem que desenvolver o trabalho primeiro, ok? Mas não tem problema definir o título já no começo. O resumo já é um problema, porque o resumo você vai ter que apresentar um resumo das etapas, uma breve introdução, o desenvolvimento, a metodologia, os resultados, as considerações finais, tudo no resumo, né? De uma maneira que fique dentro de, salvo engano, 250 palavras a 500 palavras. Então é algo bem sucinto, ok? Então, beleza. Além do título do resumo, você tem aqui a introdução. Então, na introdução, o que você vai fazer na introdução? Você vai apresentar a proposta do seu texto e a estrutura do seu texto. Então, basicamente, a introdução é como se você fosse apresentar o seu projeto de pesquisa. Basicamente é isso. Você vai apresentar um breve contexto
para você conseguir apresentar o tema, para o seu leitor saber qual que é o tema do seu artigo científico. Ali você vai apresentar brevemente a justificativa, os objetivos, você vai apresentar a estrutura que está o teu texto. Meu texto está estruturado no capítulo tal, tal e tal, né? A metodologia, né? Como que ele foi feito. E agora, como você está no texto final, o verbo é passado, né? Porque você executou. Então, enquanto no projeto de pesquisa é futuro, o verbo é no futuro, no caso do texto final do artigo científico, o verbo é no passado, que você já executou. Na introdução, então, você vai fazer isso, vai fazer uma espécie de projeto de pesquisa, apresentar seu projeto de pesquisa, como que você vai pegar muitos elementos do projeto de pesquisa, né? Então, a pergunta-problema, objetivo geral, objetivo específico, justificativa, tudo isso você pode aproveitar na sua introdução. A introdução nada mais é do que a apresentação da estrutura do seu trabalho, do tema do seu trabalho. Para mais orientações, verificar lá o manual de orientação de TCC. Bom, e aí você vai executar a sua pesquisa, né? Se a sua pesquisa for uma revisão, você vai desenvolver toda ela aqui. Mas pode ser que, por exemplo, você coloque lá que você vai fazer uma revisão para identificar o que tem sido pesquisado sobre um assunto. Então, por exemplo, o que tem sido pesquisado sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação para o ensino de matemática. Um exemplo. Eu quero identificar o que tem sido produzido, porque várias pessoas produzem sobre esse assunto o tempo todo. E eu quero fazer um levantamento, quero tentar traçar essa característica e falar, não, a maioria dos estudos sobre isso trata sobre aquilo, sobre isso, enfim. Então, nesse caso, você poderia fazer aqui a revisão de literatura falando sobre o ensino de matemática, o uso das tecnologias. Depois você apresentaria a metodologia, onde você ia falar as palavras-chave que você ia utilizar, os portais que você utilizar, né? CAPES, Cielo, enfim. O período, né? Você ia pesquisar artigos publicados nos últimos 15 anos, por exemplo, enfim. E aí você ia descrever, né, quantos que você encontrou, quantos artigos que encontrou, quantos que foram duplicados que você teve que retirar e tudo mais. E aí depois poderia ter um elemento aqui, resultados da pesquisa, porque aí você ia descrever as pesquisas encontradas, quais são as características, ok? Mas você pode simplesmente também desenvolver tudo aqui. Se você criar uma pergunta-problema que você quer responder, por exemplo, quais são as contribuições quais são as contribuições? Pode ser. Quais são as contribuições do... Agora estou sem ideias aqui para dar para vocês, mas vocês podem escolher uma temática, por exemplo, educação moral. E aí vocês podem desenvolver algo como quais são os pressupostos ou quais são os elementos do desenvolvimento moral na criança com deficiência intelectual. Então, vocês querem discutir essa temática do desenvolvimento moral na criança com deficiência intelectual. Para isso, vocês vão desenvolver objetivos menores. Então, vocês vão ter que discutir sobre deficiência intelectual, as características da deficiência intelectual. Vocês também vão ter que discutir sobre o desenvolvimento moral e vocês vão ter que discutir, por exemplo, sobre o ensino, né? E o processo de inclusão, certo? Só como a título de exemplo. Aí, nesse caso, vocês não precisam ter um elemento aqui, resultados, porque aí vocês estão trabalhando dentro de uma problemática que vocês não estão usando uma metodologia no sentido de uma revisão mais integrativa, ok? E aí, depois descrita a metodologia, né, foi utilizados livros publicados, tanto físicos quanto virtuais, foi utilizado artigos publicados nos últimos anos, enfim, né, isso que é a metodologia. Você vai então fazer as considerações finais.
E aqui o que são as considerações finais? Nada mais é do que você apresentar as respostas para os objetivos. Então, quando você fez lá seu projeto de pesquisa, você delineou a pergunta-problema, né? E aí você tem que responder a pergunta-problema. Essa pergunta-problema, ela foi traduzida em objetivos, que é o objetivo geral e os específicos. Então, o que você vai fazer aqui nas considerações finais? Você vai apresentar as respostas para as questões, para os objetivos que você delineou. Então, você definiu alguns objetivos, certo? E uma vez definido esses objetivos, você precisa tentar alcançá-los. E aí é o que você vai fazer nas considerações finais. Nas considerações finais, você também pode, por exemplo, apresentar coisas mais de cunho pessoal, mas sempre buscando a terceira pessoa, né? Falando coisas que você aprendeu e tudo mais, e também sugerir novas pesquisas para aprofundamento na área, ok? Por fim, você vai postar, digitar, né, no campo referências, todos os livros, todas as obras que você utilizou. E aí são todas as obras que você citou. Então você precisa citar a obra e colocar a obra de referência lá em referências, ok? Então basicamente é isso. Beleza, teve o TCC aprovado e agora? Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa agora é a elaboração dos slides de apresentação. Você vai ter que fazer essa apresentação para um professor formado na área do seu curso, ok? Como que vai funcionar isso? Você cria os slides, né? E aí você vai fazer de modo que você apresente a estrutura do seu trabalho, que você apresente o seu trabalho como um todo. Então você vai apresentar de maneira mais breve o tema, os objetivos, a pergunta-problema, mas aí você vai explorar o seu desenvolvimento, vai passar de maneira sucinta a metodologia e vai explorar um pouco as considerações finais, certo? E aí você pode criar, por exemplo, dois slides para considerações finais, 4, 5 slides para o desenvolvimento, enfim. Você só tem que se atentar com o tempo, né? Você tem um tempo máximo de 15 minutos. Favor, né? Sempre verificar no manual, porque pode ter alguma variação, mas geralmente são 15 minutos. E aí então você tem o TCC aprovado, você vai elaborar os slides, vai encaminhar para o seu orientador, no caso sou eu, né? Você vai enviar o seu texto final. Esse texto que você corrigiu posteriormente, né? Ele foi aprovado, o professor pediu algumas correções, você me envia ele, me envia os slides e me envia 3 datas, 3 dias e horários que você gostaria de apresentar para a gente tentar agendar a sua apresentação. Ok? E aqui eu deixo então algumas dicas para o TCC. Então, que dicas que eu daria para o TCC? Primeira coisa, você deve escolher um tema que você tem familiaridade, que você sente prazer. Não é um tema, você não vai procurar na internet, eu acho que esse tema é fácil, ou todo mundo faz esse tema. Não, o tema que você tem que escolher tem que ser um tema que te instiga, que você quer descobrir mais, que você quer conhecer mais e que você sente prazer em tratar daquele tema, ok? E aí você precisa ler sobre o tema. Você começa a ler desde antes, desde o começo da sua graduação, você já pode começar a fazer anotações e leituras sobre aquele tema, né? Depois dê uma pesquisada como que se faz um fichamento. Fichamento é uma forma de você registrar aquelas ideias de um livro de maneira correta, de acordo com a BNT, porque dessa forma você não precisa ficar procurando no livro. Você deixou lá aquele trecho que você vai utilizar e depois basta copiar e colar dentro do teu texto, né? Fazer as adequações, enfim. Não deixar para a última hora, né? O TCC não pode ser deixado para a última hora. Ele é uma pesquisa, e pesquisa exige tempo, exige dedicação. Você precisa pesquisar sobre metodologia e sobre escrita científica, porque o artigo científico ele tem um modo correto de escrever. Então, sempre na medida do possível, busque terceira pessoa, né? Então, uma maneira impessoal, porque é um texto mais sério, é um texto com formato impessoal, né? Guardado as suas
especificidades, né? Os cursos de ciências humanas permitem até uma certa pessoalidade, vamos dizer assim, mas de modo geral o indicado é que se utilize de maneira impessoal a escrita. E aqui cortou, mas conte com os apoios dos tutores do seu curso. Então o que você vai fazer? Elaborei o projeto de pesquisa, vou postar? Não, não posta ainda. Manda lá na tutoria, entra na disciplina de TCC e ao invés de você clicar em trabalho e já enviar o seu projeto de pesquisa, você manda lá na tutoria. Clique em tutoria, pergunte ao tutor e pede lá para o professor: olá, professor, elaborei esse projeto de pesquisa, poderia dar uma olhada, me dar sugestões, sugestões de melhoria e tudo mais. É isso, o professor ele está lá para ajudar vocês. Então, usem e abusem da tutoria do curso, ok? No mais é isso, obrigado e até o próximo vídeo.